Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. Sem querer desmerecer a primeira vitória fantástica em casa no monegasco Charles Leclerc, mas isso não é corrida. Charles Leclerc fez a pole e liderou todas as voltas no Principado, sem ser ameaçado uma única vez, apesar de Piastri ter mantido a distância do DRS por boa parte do início da prova. Uma etapa fantástica do monegasco e não menos boa de Piastri, Sainz e Leclerc. O GP de Mônaco foi uma verdadeira procissão. A corrida terminou exatamente como começou após a relargada, depois de uma bandeira vermelha causada por um acidente bem feio entre Kevin Magnussen da Haas e Sérgio Pérez da Red Bull. Carlos Sainz largou muito bem e quase tomou a posição de Piastri. Os dois se tocaram na curva 1 e o piloto da Ferrari teve um pneu furado, perdeu o controle do carro e ficou parado na curva 4. Mais atrás, Pérez vinha disputando posição com as duas Haas e Kevin Magnussen tentou colocar o carro onde não havia espaço e acabou tocando a roda direita traseira de Pérez, jogando o mexicano na proteção. O RB20 ficou completamente destruído, mas esse não foi o pior prejuízo da Red Bull no final de semana. Pouco antes da bandeira vermelha, Ocon forçou para cima do companheiro de equipe, Pierre Gasly, na entrada do túnel. Os dois se tocaram e Ocon por pouco não capota o carro. Na relargada, a direção de prova considerou que a corrida não teve nenhuma volta, então Carlos Sainz pôde retornar ao terceiro lugar, enquanto Pérez, Hülkenberg, Magnussen e Ocon abandonaram a corrida. E o acidente só contribuiu para deixar o GP de Mônaco ainda mais monótono. Os pilotos inverteram os pneus. Quem estava largando com os médios voltou com os duros e quem estava com os pneus duros voltou com os médios e com isso ninguém tinha mais a obrigação de fazer uma parada. A McLaren apostava no melhor gerenciamento de pneus para tentar uma estratégia diferente em cima da Ferrari, mas a estratégia dos 4 primeiros foi idêntica, levar o carro até o final economizando pneus. A coisa foi tão feia que Sainz em certa hora tirou o pé para segurar Lando Norris para que George Russell tirasse a diferença, não permitindo que o piloto da McLaren fizesse uma parada estratégica e voltando ainda à frente da Mercedes. Alonso conseguiu fazer a mesma coisa segurando todo o pelotão para que Stroll fizesse uma parada sem perder posições, o que não adiantou muito, já que o canadense teve um pneu furado logo depois e teve de fazer uma parada extra, voltando em último. Podemos dizer que, após a nova troca de pneus, Stroll foi o dono do lance da corrida, fazendo uma ultrapassagem em cima de Zhou dentro do túnel. Mônaco precisa urgentemente de uma mudança no traçado. É preciso arrumar alguma forma, e isso deixamos para os engenheiros da Fórmula 1, de criar um ponto de ultrapassagem para que os pilotos precisem ao menos se defender em algum ponto e não possam andar 2 segundos mais lento por volta sem que se tenha alguma consequência. Não dá para viver apenas do príncipe entregando o troféu no final e de iates encostados ao lado da pista. O que acontece em Mônaco pode ser chamado de tudo menos de corrida. Justamente no final de semana em que se teria uma chance direta de luta entre 4 pilotos que tiveram desempenho bem semelhantes, o que poderia ser uma briga real entre Leclerc, Piastri, Sainz e Norris, virou apenas um desfile de carros. Os 10 primeiros em Mônaco, Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon e Gasly. Os 10 primeiros da largada foram os 10 primeiros na linha de chegada, 77 voltas depois. Para a Red Bull, um prejuízo e tanto. Max Verstappen marcou apenas 8 pontos e lidera com 169. Leclerc foi a 138. Norris sobe para terceiro com 113. Sainz é o quarto com 108 pontos. E Sérgio Pérez despenca para quinto lugar com 107. Nos construtores, a Red Bull chega a 276, a Ferrari encosta com 252 e a McLaren vem abrindo vantagem para a Mercedes, 184 a 96. Um final de semana emocionante para Charles Leclerc, que chorou bastante ainda dentro do capacete e realmente teve uma etapa perfeita e fantástica. E você, amante do esporte, o que achou do GP de Mônaco?
Deixe pra gente nos comentários e nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports For.